civilização grega, nós vamos falar sobre as duas cidades mais importantes da Grécia, que eram chamadas de Atenas e Esparta. Nós vamos observar então que a cidade de Atenas, que hoje é a capital da Grécia, ela fica em uma região chamada de Ática, não é? É uma região que ela é muito montanhosa, que é muito alta, é uma região que não é muito boa para se plantar, não tem um solo muito bom. Então, a gente vê que a cidade grega, como nós vimos na aula passada, elas eram chamadas de polis, que eram cidades que eram independentes umas das outras. A gente vê que a cidade de Atenas, que era uma polis, uma cidade independente, cada cidade da Grécia era chamada de polis porque ela tinha a sua própria lei, tinha a sua própria organização política, militar, e a gente vai observar que essas cidades gregas, como a cidade de Atenas, ela era dividida em duas partes, a Ágora e a Acrópole. A Ágora era a parte mais baixa da cidade, onde eles se reuniam para debater. Era uma espécie de praça pública. E a Acrópole, que era a parte mais alta, era onde estariam os governantes, pessoas que governavam a cidade de Atenas, e principalmente os templos religiosos, principalmente dedicados a Zeus e a Atenas, que era a deusa da sabedoria. A parte mais alta da cidade era um local de culto, ou seja, de religião, onde eles se encontravam para cultuar a deusa Atenas. Venerar a deusa Atenas, que era a deusa da sabedoria. Por isso que a cidade se chama de Atenas, porque foi criada em homenagem à deusa Atenas. Atena. A gente vê então que na parte mais baixa estava o espaço onde eles se encontravam para debater e decidir o que ia ser feito na vida da população, que era chamado de Ágora, era uma praça pública. A gente vai observar que na cidade de Atenas eles vão criarem algo muito importante, pessoal, que é a chamada democracia. Lá em Atenas, a gente vê que eles tiveram várias formas de governo. Eles foram uma monarquia, depois acaba se tornando uma democracia. E afinal, o que significa democracia? Democracia é uma palavra de origem grega que significa demo, significa povo, cracia, poder, poder do povo. É um sistema de governo em que a população de forma geral, poderia participar das decisões que seriam tomadas em Atenas. Era uma democracia, a gente vai observar que lá na cidade de Atenas, era uma democracia direta, ou seja, uma democracia que a população ela se encontrava diretamente e ela poderia decidir o que ia ser feito na sociedade. Por isso que ela é chamada de democracia direta. A própria população ela se reunia e diretamente ali ia decidir o que ia ser feito. Ela não precisava escolher uma pessoa para decidir o que ia ser feito ou não na cidade de Atenas. A gente vai observar que havia igualdade perante a lei, todos os cidadãos tinham os mesmos direitos e todos tinham direito ao uso da palavra. Porém, a gente vai observar que quem era cidadão na cidade de Atenas, quem é que participava da democracia, quem é que poderia decidir. A gente vai observar que eram apenas homens com mais de 18 anos de idade e que fosse filho de pai e mãe ateniense, ou seja, que fosse a cidade de Atenas. Caso não fosse, não era considerado cidadão. A gente vê aí, por exemplo, como era a educação dos atenienses. A gente vai observar então aí que eles ficavam em casa até os 7 anos de idade, fica em casa até os 7 anos do gineceu. A partir daí continuavam mesmo a aprender trabalhos domésticos, as suas funções de casamento consistiam em cuidar dos filhos e tratar do lar. E isso era a educação da mulher. A educação do homem, ela também se iniciava aos 7 anos de idade, que ficava em um tipo de escola chamado gineceu. Depois de aprender a ler e escrever, e quando aprendia a ler, a gramática, iniciava-se nos poemas de Homero, de Hesíodo, e o mestre de cítara ensinava música. O pedótiba preparava-se fisicamente. Então a gente vê que depois dos 15 anos de idade, eles vão para o ginásio e aprendiam matemática e filosofia. Então a gente vê que a educação dos atenienses ela estava dedicada principalmente à educação, à filosofia, a aprender matemática, a aprender os poemas. Então a gente vê que era bem importante.
A gente vai observar que havia profissões de honra, né? Então eles se dedicavam principalmente à arte. Lá na cidade de Atenas, a gente vai observar que a cidade de Atenas, então, eles vão criar um teatro. O teatro ele vai ser criado na Grécia em homenagem ao deus do vinho, ao deus chamado de Baco ou chamado de Dionísio, que se realizavam festas e foi nessas festas que nasceu o teatro, pois eles começaram a fazer representações, eles dançavam, eles cantavam. Então o teatro foi criado na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Também vamos ter a criação dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eles foram criados no século VIII, 800 anos antes de Cristo. A gente vê que em 756 a.C., nós vamos ver que na Grécia havia uma festividade em homenagem a Zeus. E foram essas festividades com os jogos de dardos, de disco, com as corridas de bigas, que foram criadas então os Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus, lá na cidade de Olimpo, que ficava lá em Atenas. Então a gente vê a arquitetura também. Eles construíram muitos edifícios. Entre esses edifícios a gente vê haviam templos religiosos e havia três principais características da arquitetura: a dórica, a jônica e a coríntia. A gente vê aí, por exemplo, os tipos de pilares que eles utilizavam lá em Atenas. Dórica, que era mais simples, a jônica, que era mais rebuscada, e a coríntia, que ela era mais organizada. Aqui havia também o templo da ordem dórica. A gente viu o Paternon, vai ser um templo que foi construído. Havia o templo jônico, representando o capitel. O templo da ordem coríntia, mais organizado. Também a escultura, que valorizavam as formas dos corpos. Cerâmica. E essas são as características, então, da cidade de Atenas.